Um golpe duplo: pandemia e protestos. 1. Começou como qualquer outro ano. De repente, BUM! Covid-19. Não era apenas um vírus, era um erro de sistema global. Confinamentos, máscaras, aquela coisa estranha de tocar cotovelos. Nossa realidade virou de cabeça para baixo. Milhões sofreram. Milhões morreram. Estávamos frágeis, expostos. Mas em meio ao medo, algo mais estava fermentando. O assassinato de George Floyd não foi apenas mais uma tragédia, foi um ponto de ruptura. O mundo viu um homem negro morrer sob o joelho da autoridade. A raiva era palpável, global. Protestos irromperam, exigindo justiça, exigindo mudança. Esses dois eventos, a pandemia e os protestos, não foram incidentes isolados. Foram um golpe duplo no estômago do status quo. Eles revelaram as rachaduras em nossos sistemas, nossos valores, nossa própria humanidade. O estado das coisas. Um novo contrato social. De repente, o Estado estava em todos os lugares. Confinamentos, mandatos de máscara, passaportes de vacina. O grande irmão de repente se tornou a babá do Estado. Alguns aplaudiram, outros se enfureceram. O debate se intensificou. Liberdade individual versus bem coletivo. Onde termina um e começa o outro? A pandemia também expôs desigualdades brutais. Trabalhadores essenciais, muitas vezes com baixos salários, e desproporcionalmente pessoas negras, arriscaram suas vidas enquanto outros se protegiam em casa. A pandemia não criou essas disparidades, apenas as esfregou em nossas caras. O assassinato de Floyd gerou um tipo diferente de demanda ao Estado. Uma demanda por responsabilização, por justiça, por proteção. O movimento não era apenas sobre uma morte, era sobre racismo sistêmico, brutalidade policial e a crença profundamente enraizada de que algumas vidas importam mais do que outras. Areias movediças. Cultura após o terremoto. A pandemia nos forçou a ficar online, atomizados em nossas casas. Chamadas de Zoom substituíram os cafés da tarde. Maratona na Netflix substituíram as noites no cinema. Estávamos conectados, mas totalmente sozinhos. Foi um curso intensivo em dependência digital, e seus efeitos ainda estão se espalhando. O assassinato de George Floyd, amplificado pelas redes sociais, forçou uma análise global sobre raça e injustiça. Conversas há muito evitadas agora eram inevitáveis. Estátuas caíram, instituições se atrapalharam e a própria linguagem que usamos para falar sobre raça começou a mudar. O chão sob nossos pés parecia instável. Velhas certezas ruíram. A pandemia e os protestos, à sua maneira, nos forçaram a confrontar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos e o mundo em que habitamos. A Praça da Cidade Digital, amplificador e câmara de eco. As redes sociais desempenharam um papel duplo. Era a praça da cidade onde a dor e a raiva encontravam voz, onde movimentos nasciam e a informação se espalhava como um rastilho de pólvora. Hashtags como Black Lives Matter e Covid-19 se tornaram gritos de guerra, conectando pessoas em todos os continentes. Mas as mesmas plataformas que amplificaram vozes vitais também se tornaram um terreno fértil para a desinformação. Teorias da conspiração floresceram. A confiança na mídia tradicional foi corroída. A linha entre fato e ficção se confundiu, deixando muitos perdidos em um mar de ruído digital. Essa dualidade digital, o poder de unir e o potencial de dividir, é uma característica definidora do nosso tempo. É uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal, e seu impacto em nosso futuro coletivo está longe de ser certo. Seção 5. Ciência, não silêncio. Um suspiro coletivo. Diante de um vírus mortal, a ciência se tornou nossa tábua de salvação. Médicos e enfermeiros se tornaram guerreiros da linha de frente. As vacinas, desenvolvidas em velocidade recorde, ofereceram um vislumbre de esperança. A pandemia, apesar de toda a sua devastação, nos lembrou do poder da engenhosidade humana e da colaboração.
A luta contra a injustiça racial exige um tipo diferente de ciência. A ciência da empatia, da compreensão, do desmantelamento de vieses sistêmicos. Requer ouvir vozes marginalizadas, reconhecer verdades desconfortáveis e se comprometer com o longo e árduo trabalho de construir uma sociedade mais justa e equitativa. Ambos os desafios, a pandemia e a luta por justiça social, enfatizam uma verdade fundamental. Estamos todos interconectados. Nossos destinos estão entrelaçados. O que afeta um, afeta a todos nós. E nossa sobrevivência coletiva depende de nossa capacidade de agir de acordo. Seção 6. Cicatrizes e belezas redentoras. Um futuro que calcula. Estamos vivendo a história, e as cicatrizes desses eventos moldarão o mundo por gerações. A pandemia expôs a fragilidade de nossos sistemas e a urgência de enfrentar a desigualdade. A luta por justiça social gerou uma conversa muito adiada sobre raça e poder. Mas em meio à turbulência, há lampejos de esperança. A pandemia nos forçou a desacelerar, a reavaliar nossas prioridades, a nos reconectar com o que realmente importa. A luta por justiça social, embora longe de terminar, despertou um compromisso renovado com a construção de um mundo mais justo e equitativo. Seção 7. Seremos os mesmos? A resposta curta? Não. O mundo mudou irrevogavelmente. Nós encaramos o abismo de uma pandemia global e a feiura do racismo sistêmico. Testemunhamos o melhor e o pior da humanidade. Não podemos esquecer o que vimos. Mas isso não precisa ser uma coisa ruim. Temos uma escolha a fazer: nos agarrar aos destroços do passado ou construir algo melhor a partir dos escombros. O caminho a seguir não será fácil, mas nunca é. Seção 8. Um novo amanhecer? É cedo demais para dizer quais serão as consequências a longo prazo desses eventos. Sairemos deste cadinho mais resilientes, mais compassivos, mais comprometidos em construir um futuro melhor? Ou vamos recuar para o medo, a divisão e o conforto sedutor do status quo? Só o tempo irá dizer. Mas uma coisa é certa: o mundo está observando. E as gerações futuras nos julgarão não por nossas palavras, mas por nossas ações. A pergunta é: o que escolheremos construir a partir das cinzas?